Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui no site do Online Python, por quê? Eu estou fazendo faculdade de Engenharia Química, né, na Universidade Federal Fluminense, e uma das minhas matérias do primeiro período é programação de Python, né? E como eu estou gostando muito dessa matéria, resolvi trazer aqui para vocês algumas resoluções de algumas funções, né, que dá para fazer aí utilizando o código Python, tá? Então, como vocês estão vendo aí, a primeira função, ela é essa aqui, né? No caso, a primeira questão que a gente vai fazer a primeira função, né? Cria uma função info segundo grau, ABC, que recebe os coeficientes de um polinômio de segundo grau, ax² mais bx mais c, e retorna uma lista vazia, caso o polinômio não exista, uma lista contendo xv e yv, né, que são o x do vértice e o y do vértice, caso o polinômio não tenha raízes reais, uma lista contendo só o x do vértice, caso o polinômio tenha duas raízes reais iguais, uma lista contendo raiz 1, raiz 2, x do vértice e o y do vértice, caso o polinômio tenha duas raízes reais distintas. Aí ele coloca aqui pra gente, né? Lembre-se que delta se dá por essa equação, Bhaskara por essa, x do vértice por aquela e o y do vértice por aquela outra. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer montar uma função que vai receber três valores: o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c da nossa função de segundo grau. E esse código, nessa função que a gente vai criar, ela tem que retornar para a gente possíveis listas, dependendo de como esse polinômio do segundo grau, caso exista, vai se comportar. Tá? Então aqui, para a gente começar a criar uma função, a gente tem que escrever isso aqui, ó, def, tá? Que é a definição de função, e logo depois a gente escreve isso aqui, ó, info segundo grau, que é o nome da nossa função, né? Info segundo grau, A, B, C. Beleza? Que são os valores que a gente vai receber. E aqui a gente coloca dois pontos. Quando a gente coloca dois pontos, automaticamente ele já tem uma indentação, que é esse recuo, né? Como se você fosse começar um parágrafo, entendeu? Que é para mostrar que tudo que eu vou escrever a partir daqui vai estar dentro desse bloco de código da função info segundo grau, tá? Então vamos lá. Eu sei que a minha função não vai existir quando o meu coeficiente a ele for igual a zero, né? Porque uma função do segundo grau ela tem uma condição de existência, né? Isso a gente aprende lá na matemática do ensino médio, que é o quê? O coeficiente a, que é o que está multiplicando o x², tem que ser um valor diferente de zero. Então aqui a gente pode escrever isso aqui, ó, if, né? Que é uma estrutura condicional de condição, if a for igual a zero, e aqui o igual, né, a gente representa por esses dois símbolos de igual juntos, né? Se isso aqui for verdade, o que a questão manda eu fazer? Retornar uma lista vazia, tá? Então, return, né, é essa ferramenta que a gente usa para retornar valores, tá? No momento que a função ela ler o return, ela vai acabar e vai retornar para mim apenas esse valor. Ela não continua a ler o meu bloco de código, beleza? E como vocês podem ver aqui, eu coloquei mais dois pontos e teve mais um recuo, né? Mais uma indentação, né? Que mostra que esse return lista vazia está dentro dessa estrutura condicional aqui, beleza? Bom, vamos continuar então, né? Ele fala assim, ele tem que me retornar uma lista contendo o x do vértice e o y do vértice, caso o polinômio não tenha raízes reais. A gente sabe que o polinômio não tem raízes reais quando delta, né, ele é menor que zero, né? Então, vamos começar a escrever isso aqui, ó. Vou escrever que delta é igual à fórmula que ele mostrou para mim, né? Nesse caso, b elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, esses dois asteriscos juntos representam uma exponência, tá? Então, esse 2 é o expoente do b, beleza? Menos, né, 4 vezes a vezes c, tá? E os asteriscos únicos representam multiplicação. Então, o delta, que é uma variável, tá, vai estar recebendo
esse valor aqui, que vai se dar a partir dessa equaçãozinha, tá? Quando a gente quer colocar valores de dados dentro de variáveis, a gente coloca sempre só um igual, tá? Um igual é basicamente dizer que esse valor de dado à direita está entrando, né, na minha variável, que é sempre o valor que está à esquerda, beleza? Ou, né, um outro modo, né, a variável está recebendo esse valor de dado aqui, tá? E sempre dois iguais juntos é uma condição, né, de igualdade, né? Eu estou vendo se A é igual a zero, né? Aí beleza. Eu também sei o quê? Que o x do vértice, que é o xv, é igual a menos b, né, sobre 2 vezes a. Né? É a equação que a própria questão me deu, beleza? E eu também sei que o y do vértice ele é igual a menos o delta, né, que eu tenho aqui, né, que eu vou calcular aqui, dividido por 4 vezes a. Tá? Uma coisa muito importante que basicamente toda estrutura de código segue é sequência, né? Percebe que não teria sentido eu colocar o y do vértice antes de delta? Por quê? Porque para calcular o y do vértice, eu preciso calcular o delta antes. Então, se eu colocasse o y do vértice antes do delta, né, trocasse esses dois aqui de posição, o meu código daria erro. Porque não tem sentido, né? Porque o código Python, assim como vários outros, eles precisam de uma sequência, porque eles vão ler linha por linha, né? Então não tem sentido eu colocar o y do vértice, por exemplo, na linha 4 e o delta aqui na linha 6, né? Porque ele vai ler o y do vértice na linha 4 e vai falar: quem é delta? Não sei. Então ele vai dar erro aí e a minha função vai estar quebrada. Tá? Então beleza, determinei essas três variáveis aqui. Então eu posso começar mais uma estrutura condicional. Se delta for menor que zero, ok? Eu vou ter que retornar o quê? Uma lista contendo o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Apenas isso, tá? Bom, eu também sei o seguinte. Se o meu delta... Aqui eu vou introduzir uma nova coisa para vocês. Eu poderia usar o if de novo, tá? Não estaria nada errado. Mas normalmente, por questões de estética e elegância, quando eu estou fazendo uma estrutura condicional com a mesma variável, eu posso, em vez de usar if, eu usar elif. Basicamente é o seguinte, o if representa se delta é menor que zero. O elif é a mesma coisa, só que é quando eu estou repetindo a minha variável nessa estrutura condicional. Então eu posso botar elif delta igual a zero. Por quê? Eu sei que quando delta é igual a zero, eu só vou ter uma raiz real, ou duas raízes reais iguais, né? Que é quando a parábola está tangenciando o meu eixo x. E aí, nesse caso, eu vou ter que retornar apenas o x do vértice, né? Como a própria questão me indicou. Percebe que agora falta apenas um valor para a minha função ser possível de me retornar, que é o quê? Caso o polinômio tenha duas raízes reais distintas. Nesse caso, o delta ele vai ter que ser maior que zero, a gente sabe disso. Mas percebe que esse aqui é o último caso que pode acontecer? Sempre que na minha estrutura de Python eu tenho uma última coisa que pode acontecer, eu não preciso determinar ela. Por quê? Porque ela vai ter que acontecer caso nenhuma outra situação aconteça. Então, nesse caso, a gente sempre termina, também por questões de estética e para facilitar o código, a gente sempre termina com o quê? Com a estrutura else. Percebe que no else eu não preciso especificar a minha condição. Por quê? O else ele diz basicamente aquilo. Se nada acontecer, eu vou acontecer. Beleza? Ou seja, else a função tem que me retornar uma lista contendo raiz 1, raiz 2, x do vértice e y do vértice. Bom, eu não tenho raiz 1 e raiz 2, então vamos calcular elas aqui. Vamos calcular a partir da fórmula de Bhaskara. O problema é, a fórmula de Bhaskara, ela já tem aquele mais ou menos ali. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos criar uma raiz só com mais e uma raiz só com menos. Nesse caso, o que
né, eu vou fazer aqui. A minha raiz 1 vai ser igual a menos b, beleza? Menos delta elevado a 0,5. Por quê? Porque eu quero pegar a raiz de delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. Se eu elevar a 0,5, eu estou fazendo a mesma coisa que extrair a raiz quadrada. Isso é uma regra de exponenciação que a gente aprende também aí no ensino médio. Beleza? Isso tudo tem que estar dividido por 2 vezes a. Mas percebe aqui uma coisa. No momento que eu não boto um segundo parênteses cobrindo tudo, eu vou estar apenas dividindo o delta pelo 2a. Porque o Python ele não é tão inteligente assim como a gente. Sim, então a gente precisa representar tudo certinho. Se eu quero que esse 2a seja o divisor de tudo que está aqui em cima, eu tenho que colocar o quê? Um segundo parênteses que pega tudo aqui em cima. Percebe isso? Ou seja, eu vou calcular o menos b menos raiz de delta e no final vai sobrar esse parênteses aqui por fora que vai ser dividido por 2 vezes a. Vou fazer a mesma coisa para a minha segunda raiz, só que no lugar de menos agora vai ser o quê? Vai ser mais, né? Mais delta 0,5, tudo isso dividido por 2 vezes a. Beleza? E aqui, return, né, vai me retornar raiz 1, raiz 2, x do vértice e o y do vértice. Ou seja, a nossa função info segundo grau, ela está completinha aqui, tá? E aqui agora a gente pode testar essa função. Como é que a gente testa essa função? Muito simples, tá? A gente pode escrever assim, ó, print, ou seja, o código vai imprimir para mim alguma coisa. Print, vou chamar a função de volta, ou seja, info segundo grau, e vou inserir aqui os valores de entrada que, na sequência em que eu inseri, vão entrar aqui dentro como A, B e C. Então, qual o valor que eu quero que seja o meu A? Eu vou colocar que eu quero que o meu A seja 1, ok? Quero que seja 1. Qual o valor que eu quero que seja o meu B? Eu quero que o meu B seja 0, não quero ter B. Então, vou botar 0 aqui. E eu quero que o meu C seja menos 4. Beleza? Ok. No momento que eu clicar aqui em Run, ele vai me gerar algum desses returns aqui. Vamos tentar prever qual que ele vai gerar para mim. Ele vai gerar o primeiro? Não, porque o meu A é 1, né? Não é igual a 0. Então, ele vai ignorar esse return aqui e vai continuar descendo. Aí ele vai ler o delta, vai ler isso aqui, beleza. Se o delta for menor que 0, ele vai me retornar isso aqui. O delta, nesse caso, é menor que 0? Não. Se você fizer a fórmula do delta nesse caso, você vai ver que dá um valor maior que 0. Então, nesse caso, ele vai ignorar esse if aqui e vai pular direto para o elif. Elif delta igual a 0. Não, né? O delta é maior que 0. Então, ele vai ignorar o elif e vai para o else. Opa! Se nenhum desses 3 aqui aconteceram, vai acontecer o else. Ele vai ler a raiz 1, vai ler a raiz 2, vai calcular elas, né? E vai me retornar raiz 1, raiz 2, x do vértice e o y do vértice. Tá? Se vocês conseguirem ter pensado nisso aqui, vocês vão ter visto que quando meu A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 4, eu tenho uma função do segundo grau do tipo, vou até escrever aqui embaixo, né? Eu tenho uma função do tipo, ó, x ao quadrado menos 4. Beleza? Claro, isso aqui vai estar igual a 0, né? Quando eu passo o 4 para cá, o que acontece é que eu vou ter x ao quadrado, que é igual a 4. Quando eu passo esse expoente 2 para o outro lado como raiz, o meu x vai ser igual ao quê? A mais ou menos 4, né? Quer dizer, a mais ou menos raiz de 4, né? Botar o 4 aqui elevado a 0,5, tá? Beleza? Então, raiz de 4. Ou seja, o que vai me gerar de raízes vão ser o menos 2 e o 2. Então, nesse caso aqui, o que vai ter que me retornar como raiz 1 é menos 2. Como raiz 2 tem que ser o 2. X do vértice, vamos pensar. O x do vértice, nesse caso, tem que ser 0. Porque o x do vértice é o ponto de simetria entre as duas raízes. Então, o x do vértice tem que vir 0 para mim. Tá?
porque ele está à mesma distância do 2 e à mesma distância do menos 2. E o y do vértice? O y do vértice vai vir um outro valor que eu estou com preguiça de calcular, mas o Python vai calcular para mim. Tá, a gente vai ver aqui que vai ter saído A. Gente, olha o erro aqui, ó, eu botei vírgula. É ponto, cara. Meu Deus do céu, vamos lá. Menos 2, 2, 0 e menos 4. Ou seja, quem é minha raiz 1? Menos 2. Quem é minha raiz 2? 2. Quem é o x do vértice? 0, como eu falei. E y do vértice? Menos 4. Então, qualquer equação do segundo grau que você quiser, você bota aqui e ele vai te gerar bonitinho as raízes e o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, é uma ferramenta muito útil, né? É uma função muito maneirinha da gente fazer e praticar. Bom, vamos agora aqui para a nossa segunda questão, que vocês já estão vendo aí, né? A segunda questão é essa aí. Cria uma função termo Fibonacci n, que recebe um número inteiro n, e retorna o termo da sequência de Fibonacci localizado na posição n. Para n menor ou igual a 0, retorne nada, none. Lembre-se que a sequência de Fibonacci é a dada a seguir. 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Eu quero basicamente criar uma função, tá, em que essa função vai receber um número inteiro e positivo n, tá? E ela vai buscar o número da sequência de Fibonacci que está localizado nessa posição n. Então, por exemplo, vocês estão aí com a sequência, né? 1, 2, 3, 5, 8 e por assim vai. A sequência de Fibonacci, ela é o seguinte. O seu primeiro termo vale 1 e o seu segundo termo também vale 1. A partir do terceiro termo, ele se dá o quê? Pela soma do seu antecessor com a soma do antecessor do seu antecessor. Como assim? Se eu tenho 1 e 1, o meu terceiro termo vai ser 1 mais 1, que é 2. Se eu quero agora o meu quarto termo, ele vai ter que ser o quê? 2 mais 1, que vale 3. Se eu quero o meu quinto termo, ele tem que ser o quê? 3 mais 2, que vale 5. E por assim em diante. Então, depois do 8, teria que vir quem? 8 mais 5, que é 13. E depois do 13? 13 mais 8, que é 21. E depois do 21? 21 mais 8, que é sei lá o quê. Né? Desculpa, 21 mais 13, que é 34. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Como é que a gente cria uma função termo Fibonacci? Bom, vamos começar daquele mesmo padrão. Tá? Def termo Fibonacci, como ele deu pra gente. Tá? 2 pontos. Beleza? Bom, vamos começar com o seguinte. Se o meu n é a posição de um termo nessa sequência, não tem sentido eu colocar o n sendo 0 ou o n sendo um valor negativo. Porque, o primeiro número está no próprio nome, é o primeiro termo. Então não tem sentido o meu n ser 0 ou menor que 0. Então a gente já pode começar com isso aqui, ó. Caso, né, se n menor ou igual a 0, tá, que a gente representa com essa simbologia aqui, return nada. Tá? Quando ele fala para retornar nada, e esse none, depois como vocês leram aí antes, quer dizer que quando eu escrevo para o Python retornar alguma coisa, só que eu não digo que essa coisa, vocês vão ver que eu vou deixar aqui vazio, ele vai me retornar, caso essa condição seja verdadeira, none, que quer dizer o quê? Absolutamente nada. Tá? Essa é a linguagem dele. Tá? Então, if n menor ou igual a 0, beleza. Tá? Bom, eu acho que a gente já pode começar então. O que a gente tem que fazer aqui agora? Pensa comigo no seguinte. Eu quero o termo de Fibonacci na enésima posição. Antes de eu começar a fazer um código mais elaborado, vamos pensar nos casos mais simples. Se o cara digitar o n sendo 1, ele tem que me dar o quê? Tem que me dar 1. Se o cara digitar o n sendo 2, quem é o segundo termo? É o 1 de novo, então ele vai ter que me dar 1 de novo. Então vamos já escrever isso aqui, ó. Elif,
né, que eu posso escrever assim, como a gente viu no exemplo anterior. Elif n igual a 1 ou n igual a 2, tá? Ou seja, caso o meu n seja 1 ou o meu n seja 2, ou seja, se algum dessas duas igualdades aqui forem verdadeiras, o que o Python vai me retornar é literalmente o número 1. Beleza? Então, ok. E a partir do terceiro termo? 2, 3, 5 e por assim diante. Eu já posso montar uma estrutura um pouco mais elaborada. Que vai ser o seguinte. Else, ou seja, vai acontecer esse caso nenhum outro ocorra, né? Pensa no seguinte. Eu vou escrever que o meu último termo nesse caso vale 2. Né? Óbvio, né? Se aqui eu coloquei 1 e aqui eu coloquei... Se meu primeiro termo vale 1 e o meu segundo termo também vale 1, o meu terceiro termo vale quanto? Vale 2. Então, meu último termo vai valer 2. O penúltimo vale 1. Ok? E qual é o meu termo aqui? Bom, o meu termo nesse caso vai valer 3. Por quê? O terceiro termo dessa sequência é o número 2, que é o último número. Tá? E o penúltimo número vale 1. Aí agora aqui a gente vai começar eu vou mostrar para vocês uma nova estrutura, que é uma estrutura de repetição, tá? Que é a estrutura while. O while, ele é o enquanto, ou seja, eu vou colocar alguma condição aqui dentro, e enquanto essa condição existir, enquanto essa condição for verdadeira, o bloco dentro do while vai continuar se repetindo, ele vai continuar acontecendo, tá? Esse loop, né, ele só vai parar quando a minha condição for falsa. Então, o que eu quero? Se eu quero retornar um número que está na posição n, a posição que eu colocar, eu quero então que o termo aqui, que por enquanto vale 3, porque condiz com o número 2, que está na terceira posição, eu quero que o termo seja igual a n. Ou seja, quando o termo ele alcançar o número n, eu vou retornar o valor que condiz com esse termo, que vai ser o meu último. Então vamos pensar como é que a gente pode escrever isso aqui. Enquanto o termo for menor que n, então enquanto o termo for menor que n, no momento que ele for igual a n, o loop vai parar. Ok? Então isso aqui vai acontecer enquanto o termo for menor que n. Beleza. Bom, dentro do loop, o que eu quero que aconteça é o seguinte. Eu sei que na sequência de Fibonacci, o meu último termo, ele é sempre o quê? A soma do último com o penúltimo. Como assim? Eu começo com 2, não começo? Qual o meu outro termo? Vai ser o 2 somado com 1. Então, o que vai ser aqui é o seguinte. O meu último termo vai ser o último termo mais o penúltimo. Nesse caso, quem vai ser o meu último agora? Vai ser o meu último, que vale 2, mais o meu penúltimo, que vale 1. Ou seja, o meu último agora vale 3. Né? Ele não vai valer 2 e 3 ao mesmo tempo, porque uma variável só consegue, como é que eu posso dizer? Ela só consegue guardar um valor de dado por vez. Então, no momento que esse último ele vira 3, ele empurra o 2 para fora e vira o valor de dado dentro dessa variável. Então, o último vai ser igual ao último mais penúltimo. Uma forma de eu escrever isso aqui simplificado é assim, ó. Último mais igual ao penúltimo. O que esse mais igual representa? Ele representa o seguinte, o último vai receber o penúltimo somando. Então, o penúltimo vai entrar no último somando. Nesse caso, vai ser o quê? Aqui é um 2, concorda? E aqui vale 1. Então, o 1 vai entrar no 2 somando e o último se torna 3. Beleza? Mas se o meu último virou 3, eu preciso que o meu penúltimo assuma o lugar do último. Só que eu não posso colocar assim, ó, penúltimo igual ao último. Por que eu não posso colocar assim? Porque o meu último agora não vale mais 2, vale 3. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Penúltimo vai ser igual ao último menos penúltimo. Por quê? Meu último vale 3, meu penúltimo continua sendo 1. 3 menos 1, 2. O penúltimo virou o lugar do último.
tá? E, logicamente, o meu termo, tá, que, né, condiz com a posição do meu último, ele vai ter que receber uma unidade somando. Então, agora o termo não vai ser mais 3, vai ser 4, tá? E esse loop ele vai ficar acontecendo até o termo alcançar n. E no final disso tudo, eu quero que ele me retorne último, tá? Então, vamos pensar aqui, tá? Vamos supor que eu coloquei o n sendo 5. Se eu coloquei o n sendo 5, eu quero que o código me devolva o valor da sequência de Fibonacci localizada na quinta posição, que é o número 5, né? A gente sabe disso. Vamos pensar então, coloquei o n sendo 5. N é menor ou igual que 0? Não, então ele vai descer. N é igual a 1 ou igual a 2? Não, então ele vai entrar no else. Beleza, beleza, beleza. Enquanto o termo for menor que n. Então vamos lá, o termo vale 3, meu n vale 5. 3 é menor que 5? É, então ele vai rodar isso aqui. Bom, o último vai virar 3, correto? E o penúltimo vira 2. O termo vira 4. Aí ele volta para aqui para o loop. 4 é menor que 5? É, então vai continuar acontecendo. O último agora vai receber penúltimo, 3 mais 2 vira 5. O penúltimo vai virar 3 e o termo virou 5. 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Então ele vai sair do loop e vai ler a próxima linha. Opa, return último, ele vai me retornar quem? O número 5. Tá, vamos usar então aqui para ver se eu estou certo. Print termo Fibonacci 5. Ele vai me gerar o número 5. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, menos 3. None. Por quê? Ele entrou nisso aqui. Se eu colocar, sei lá, 2. Número 1. Porque ele entrou no elif. Vou colocar, por exemplo, sei lá, 8. Ele vai me jogar o oitavo termo da posição de Fibonacci, que é o 21. Aí se eu quiser dar uma de maluco, colocar aqui, 1000, por exemplo, vai me retornar um número muito grande. Nesse caso, esse númerozão aí. Tá? Então, isso aqui é um outro código super legal de fazer. Tá? E ele também não é tão complicado. Assim, eu acho ele mais complicado do que a função anterior, né? Do polinômio do segundo grau. Porque nesse aqui você tem essa estrutura de repetição que muita gente tem dificuldade de visualizar. Tá certo? Mas essa aqui foi a nossa segunda função. Vamos partir para a terceira função. Vamos aqui para a terceira função que vocês já estão vendo aí, tá? Cria uma função apaga-chars, texto-chars, que recebe um texto e caracteres e retorna o texto sem os caracteres contidos em chars. Veja um exemplo. Apaga-chars de ABC, espaço, DEF, espaço, GH, e os caracteres BF e espaço, né? Vocês estão vendo que tem espaço aí. Nesse caso, ele tem que me retornar o texto sem os caracteres contidos em chars, que são o quê? O B, o F e o espaço, né? O espaço conta como um caractere. Ou seja, ele vai tirar o B, percebe que não tem B ali. Ele vai tirar o F, percebe que não tem F ali. E vai tirar os espaços, né? E aí você vê que tudo vai ficar junto, retornando A, C, D, E, G, H. Então, basicamente, ele quer que eu crie uma função assim, tá? Essa função é bem simples também. Só que ela mexe com o conceito de strings, que muita gente também tem dificuldade, tá? O que é uma string? Uma string, ela é um tipo de valor de dado, ou seja, ela é algo que vai entrar em alguma variável, tá? E ela também pode ser entendida como um valor de dado de texto. Ela é um texto, né? Caracteres, letras, tá? E a gente sempre determina uma string com aspas, que podem ser duplas, simples, né? Por exemplo, isso aqui é uma string, ou pode serem duplas, né? Podem ser duplas, tá? Normalmente, por questões de estética, a maioria dos programadores usa aspas simples, tá? Mas você pode usar aspas duplas também, não tem nenhum problema, tá? O código é seu, beleza? Se você não coloca aspas simples ou duplas e você escreve um texto, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, o Python não vai entender isso como um valor de dado string e vai dar erro no código, tá? Então, beleza.
Mais uma coisa que a gente vai usar nessa função. Você não consegue realizar operações matemáticas com strings. Isso parece meio óbvio, né? Você não pode pegar um valor de texto e subtrair de outro. Não posso pegar um valor de texto e somar com outro. Mas eu posso realizar uma coisa que a gente chama de concatenação. O que é a concatenação? É eu juntar uma string em outra. Que é exatamente o que eu vou fazer aqui. E o sinal que você usa para concatenar coisas é o sinal de mais. Então, def apaga chars, beleza? Que vai receber um texto e chars, beleza? 2 pontos. Bom, se eu quero criar um texto, né? Eu vou colocar aqui uma variável chamada resultado e vou inserir o quê? Aspas simples. Eu acabei de criar uma string vazia. Isso aqui é uma string, eu tenho aspas ali, mas eu não tenho nenhum caractere dentro dela. Então a gente chama isso aqui de uma string vazia. Assim como eu posso criar uma lista vazia e por aí vai. Então isso aqui é uma string vazia, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova estrutura de repetição que eu ainda não falei para vocês, que é o for. O for, ele também é um loop, assim como o while, que a gente usou na função termo Fibonacci anterior. Só que o for, ele é melhor usado, ele tem uma melhor competência do que o while, um melhor uso, em strings e listas. Por quê? Strings e listas, cada caractere, por exemplo, de uma string, recebe um índice, né? O primeiro caractere recebe o índice 0, o segundo o índice 1, o terceiro o índice 2 e assim por diante, tá? Enquanto listas também recebem caracteres, mas representam os elementos dentro da lista, né? Então, o primeiro elemento de uma lista vai receber qual índice? 0. O segundo elemento, índice 1, e por aí vai, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar isso aqui, ó. For x in range len texto. O que você fez aqui? Eu fiz o seguinte. Len é o comprimento do meu texto. Nesse caso, o comprimento da minha string. Então, por exemplo, se eu escrevi um texto que tem 10 caracteres, o len vai ser quanto? Vai ser 10. É o tamanho da string, tá? Esse range, ele faz parte da estrutura do for. Leia-se ele como um alcance, tá? O meu loop vai acontecer de 0 até o meu máximo menos 1. O meu máximo é quem nesse caso? É o comprimento do texto, que vale 10. Subtraindo 1, ele vai até 9. Só que ele começa em 0. Percebe então que eu não vou mudar nada, porque se eu começo em 0 e vou até 9, eu estou realizando o quê? 10 elementos, 10 caracteres, que é exatamente o que eu vou ter nesse caso, né, de uma string com 10 de comprimento, tá? Então, beleza. E esse x aqui, ele está dizendo o quê? Que para cada númerozinho que sair daqui, ele vai rodar um loop onde x vai assumir esse valor. Então, no primeiro loop, o x vai assumir qual valor? 0. No segundo loop, 1. No terceiro loop, 2. Até no último loop ele assumiu o valor de 9. E aí o for, ele acaba. Percebe então que no for eu não tenho uma condição para o loop quebrar. Eu tenho apenas o quê? Um alcance, né? E esse loop vai acontecer até um limite chegar. O while não é assim, né? O while bota uma condição e, cara, se aquela condição nunca chegar, o loop vai ser infinito, tá? Beleza, aqui, ó. For x in range len texto. Tá, vou colocar isso aqui, ó. Caso if texto colchetes x not in chars. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o resultado, eu vou inserir no resultado, vou concatenar no resultado quem? O meu texto x. O que eu fiz aqui, cara? Peguei o seguinte. Texto x é aquilo que eu falei. O x ele vai assumir o quê? Os valores de 0 a 9. No meu exemplo, por exemplo, né, em que o comprimento, né, o len, deu 10. Então, esse x aqui ele vai ser 0 de início. O que é texto colchete 0? É o índice na minha string texto localizado na posição 0. Que é quem? É o primeiro caractere. Então, o que eu estou fazendo aqui eu estou vendo se o meu primeiro caractere
ele está localizado nos chars. Se ele não tiver localizado, eu vou colocar aqui. Se ele tiver, essa condição não vai acontecer, tá? Por isso que a gente vai criar uma nova string que não tem esses caracteres, né? Por quê? Se esse caractere aqui ele tiver em chars, ele basicamente, né, essa condição não vai ser verdadeira e ele vai só ignorar. E essa concatenação aqui não vai acontecer, tá? E no final de tudo, eu vou retornar resultado. Beleza? Então vamos usar aqui um exemplo, tá? Print apaga chars, tá? Esse exemplo aqui, ó. Botei as aspas, né? Eu tenho que colocar as aspas para uma string, né? Para um texto. Então vamos lá. Vou colocar, por exemplo, uma frase, tá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá certo? Isso aqui é uma string, né? E quem vai ser o meu chars? Vou colocar que o meu chars, cara, vai ser Rzinho, vai ser espaço, tá certo? Não, vou colocar o espaço no final, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. O, e quero também que a letra A suma, tá? Espaço. Uma coisa muito importante, tá? Em strings, a gente diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, por exemplo, um R minúsculo é um caractere diferente de um R maiúsculo, tá? E assim por diante. Então, aqui é o seguinte, eu tenho esse meu texto aqui e tenho esses caracteres aqui, que são quais? Desculpa, R minúsculo, O minúsculo, A minúsculo e espaço. Percebe que eu tenho espaço aqui. Então, o meu resultado ele vai ter que conter tudo menos o Rzinho minúsculo, menos o O, menos o A e menos o espaço. Ou seja, esse O vai continuar, esse T vai continuar, o espaço sumiu, né? Vai ficar O maiúsculo, T, esse E vai ficar junto, U, e vai ficar um trambolhão, né? Então, nesse caso, vai ficar como? Vai virar isso aqui, ó. O, T, U, P, D, I, D, R. Tá certo? Percebe que ele tirou os espaços, tirou todos os R's minúsculos, tirou todos os O's minúsculos, perdão, e tirou todos os A's minúsculos, tá? Então essa aqui é uma função apaga chars, e é assim que a gente faz ela. É uma função também muito legal de se fazer, que é uma função que manipula os valores de dado de strings, né? Bom, pessoal, vamos aí para a nossa quarta função, tá? Penúltima de hoje. Vamos lá. Cria uma função primorial de n, tá? Né? Vai receber o valor m, que recebe o número inteiro n e retorna o primorial de n, tá certo? Lembre-se que o primorial de n funciona como um fatorial, mas apenas os números primos antecessores a n participam. Caso n seja um número primo, ele também entra no primorial. Para n menor ou igual a zero, retorne nada, e por definição, o primorial de n igual a 1 é o próprio 1. Aí ele tem um dado aqui, né? Utilize a função e'N para ajudar na construção dessa função. Essa função retorna true caso n seja primo e false caso o contrário seja verdade. Ou seja, é uma função feita para a gente ver se, né, o número ele é primo ou não. Eu já fiz essa função aqui em cima, tá? Mas eu não vou me aprofundar nela não, talvez num outro vídeo, né? Mas é porque ela vai ser importante aqui para essa questão, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui, né, a escrever def primorial, como ele indicou pra gente, né? 2 pontinhos. É o seguinte, a gente já sabe que se o n for menor ou igual a zero, ou seja, if n menor ou igual a zero, tem que me retornar o nada, né? Que é o famoso none. Então, return nada, partiu abaixo. Caso n seja igual a 1, ele vai ter que me retornar 1. Então, eu posso colocar o quê? Elif n igual a 1, return o próprio 1. Ok? Beleza. Agora que vai começar o seguinte, né? Else, beleza? E vamos lá. O primorial funciona como um fatorial. O que é um fatorial para quem não sabe? O fatorial
ele é uma ferramenta matemática em que a gente pega um número e multiplica esse número pelos seus antecessores até chegar em 1. Então, eu pego, por exemplo, o fatorial de 5. Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso, se você fizer a conta, vai resultar em 120. Ah, fatorial de 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 24. Tá? Ou seja, o primorial é basicamente isso. Qual é a diferença? Só vão entrar números primos nessa conta. Tá? E aí que está também o outro pulo do gato. Se o meu n, ou seja, o número que eu colocar aqui dentro, ele for um número primo, ele vai participar dessa multiplicação. Se ele não for, ele não participa. Vamos lá. Aqui no else eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma variável chamada produto. Tá? E essa variável produto, ela vai estar com o valor de dado sendo 2. Tá? Por que 2? Cara, porque não tem sentido eu colocar 1, né? Porque 1 multiplicado por alguma coisa não muda nada no número. Então eu vou colocar 2 aqui, né? Que é o número, é o último número, né, que vai entrar na conta e que realmente muda alguma coisa na conta. Então produto é igual a 2. Vou colocar aqui também o seguinte, ó, vou escrever antecessor, tá? Antecessor. Na verdade, não vou colocar antecessor não. Tá? Vou fazer o seguinte. Pensando aqui mais um pouquinho, produto sendo 2, eu vou criar o seguinte. Antecessor vai ser não é só não, cara. Vou colocar termo, tá? Termo igual a 3. Ok? Termo igual a 3. Tá? Por quê? 3 também é um número primo. Então eu vou ter sempre 3 vezes 2. Né? Caso, claro, eu tenha um número 3 ou maior que 3. Tá? E aqui vamos já começar. Aqui eu vou usar a estrutura do tipo while. Ok? Enquanto. Tá? Enquanto o quê? Enquanto produto, né? Na realidade, enquanto o termo, né, ele for menor ou igual a n. Tá certo? Porque esse termo aqui ele vai aumentando até chegar em n. Ah, eu quero primorial de 5. Vai ser 5 vezes 3 vezes 2. Por quê? 5 é primo, então ele vai entrar. 3 é primo também. E 2 é primo. Então vai ficar o quê? 5 vezes 3 vezes 2, que vai dar 30. Né? Então, beleza. Bom, enquanto o termo for menor que n, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. If é primo de termo for verdadeiro, o que eu já sei que nesse caso inicial vai ser, tá? Por que eu botei é primo de termo? Porque eu posso usar aquela função é primo, e nesse caso meu n na função é primo vai ser o termo, né? E se essa função me retornar o valor true, produto vai receber multiplicando o meu termo. E aí, no caso, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Tá? E aí, esse termo aqui, ele vai sempre o quê? Somar 1, né? Independentemente se essa condição aconteceu ou não. Por quê? Vamos supor que a condição não aconteceu, né? Tem um número aqui que não é primo. Então, ele vai ignorar esse bloco do if e vai para baixo. Ele vai ler, opa, somar um termo. Ele vai ver, o termo é menor ou igual a n? Ainda não. Então, ele vai começar de novo. Tá? E beleza, esse aqui é meu loop. Tá? E no final, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o produto, né? Que é o que eu quero. Tá certo? Então, vamos tentar aqui, por exemplo, vamos usar aquele exemplo que eu falei do próprio número 5, antes da gente colocar o Python para rodar. Tá? Pensa comigo o seguinte, coloquei o n sendo 5. 5 é menor ou igual a 0? Não, então ignora. 5 é igual a 1? Não, ignora. Então vai estar no else. Beleza. 3, que é o termo, é menor ou igual que 5? Então vamos rodar isso aqui. 3 é primo? É verdadeiro, é true. Então, produto vai receber o 3. Ou seja, isso aqui virou 6. E o termo virou 4. Volta para o loop. 4 é menor ou igual que 5? Então ele vai rodar aqui. 4 é primo? Opa, não é primo não. Então ele vai ignorar o if.
e o termo vai somar 1. Virou 5. 5 é menor ou igual que 5? É verdade. Então vamos entrar no loop de novo. 5 é primo? É. Então o produto vai receber quem? 5. 5 vezes 6, 30. Tá? E o termo somou 1 e virou 6. 6 é menor ou igual que 5? Não, 6 é maior. Então o loop vai quebrar e ele vai me retornar o produto que é quem? É 30, né? Então a gente colocar aqui, print, primorial, tá? E colocar o número 5, ele vai ter que me retornar 30, beleza? Do mesmo modo, se eu colocar o número 6, ele também vai ter que me retornar 30. Por quê? O 6, ele não é primo. Se o 6 não é primo, concorda que ele não vai entrar na multiplicação? Vai entrar quem? O 5 em diante, que nesse caso vai dar exatamente como se fosse o próprio primorial de 5. Né? Então ele vai ter que me jogar 30, beleza? Se eu colocar 7, ele vai ter que me jogar o quê? 210, que é também a outra continha, porque 7 é primo, vai ficar 7 vezes 30, que é 210, tá, beleza? Então, fizemos aí a função primorial, tá? Uma função também não é tão difícil, né? Você tem que usar esse auxílio dessa função primo aí, beleza? E bom, vamos para a última questão aí, tá? Então, galera, questãozinha saideira de hoje, tá? Que é essa questão 5, vocês já estão vendo aí na tela. Cria uma função infomatriz quadrada, matriz, que recebe uma matriz quadrada qualquer e retorna a soma de seus elementos, a soma de seus elementos primos, a soma de seus elementos pares acima da diagonal principal e uma lista contendo seus elementos não primos. Caso a matriz seja vazia ou não seja quadrada, retorne nada. E aí, dado, a gente vai poder usar também a função é' para auxiliar na construção dessa função. Tá? Bom, então basicamente é uma função que vai receber uma matriz, beleza? E vai me retornar essas 4 variáveis. A soma de todos os seus elementos, a soma apenas dos primos, a soma dos elementos pares acima da diagonal principal, que é ali uma propriedade de matrizes quadradas, né? Matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e colunas, e uma lista contendo os elementos não primos. Tá? E caso a matriz seja vazia ou não seja quadrada, retorne nada. Essa parte do vazio eu vou tirar, porque não tem muita necessidade de eu colocar aqui, né? Vamos só cuidar da matriz não ser quadrada, que eu acho que é muito mais relevante do que a matriz ser vazia. Tá? Bom, então vamos começar aqui, ó. Def, ok? Info, matriz quadrada, tá? E vai receber aqui uma matriz. O que é uma matriz? É semelhante ao conceito de matriz que a gente aprende na matemática, tá? Nesse caso, uma matriz aqui no Python é uma lista de listas. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês mais embaixo. Uma lista, por exemplo, de números seria 1, 2, 3, 4, percebe? Uma matriz é uma lista de listas, ou seja, funciona como isso aqui, ó. Uma lista e uma lista dentro de uma lista. Aí que eu vou ter, por exemplo, 1, 2, 3. Aí aqui eu vou ter uma outra lista, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter uma outra lista, 7, 8, 9, por assim em diante, caso eu queira, tá? Então percebe que eu tenho listas dentro de uma lista grandona. Isso é uma matriz, tá? As listas funcionam como linhas da matriz e os elementos dentro de cada linha funcionam como as colunas dessa matriz. Nesse caso aqui eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, né? Nesse caso seria uma matriz quadrada do tipo 3×3. Tá? Então é isso aqui que a gente vai ter que fazer. Bom, primeiro vamos começar aqui a fazer essa nossa função infomatriz quadrada, que vai receber uma matriz. Tá? Para eu percorrer essa matriz, que é o que eu vou querer fazer aqui, eu primeiro vou ter que percorrer as listas dentro da listona, que contam como se fossem os elementos dessa listona, e depois eu vou ter que percorrer os elementos em cada listinha, que contam como se fossem as colunas, né? Então, ou seja, vamos, né, usar a nossa incrível função de repetição for, tá? Um for para percorrer as linhas, que são cada lista,
e um outro for para percorrer apenas os elementos contidos em cada lista. Tá certo? Só que antes disso, eu tenho que inicializar as minhas variáveis. Quais são elas? A soma dos elementos, tá? Que eu vou representar aqui por soma, tá? Que por enquanto vai ser 0, né? Não tem nada para ser somado ainda. A soma dos elementos primos, eu vou colocar como soma primos, tá? Que por enquanto também é 0, né? Soma dos pares acima da diagonal principal. Vou colocar como soma pares ADP, tá? Acima da diagonal principal. Que por enquanto também é 0, né? E uma lista contendo os elementos não primos. Vou colocar como não primo e por enquanto é uma lista que não tem nenhum elemento, então é uma lista vazia, tá certo? Bom, vamos começar aqui então. Para percorrer as linhas de cada matriz, for x in range, tá? Que nem a gente fez no outro exemplo, len matriz, beleza? 2 pontos. Agora eu tenho que percorrer o quê? Os elementos dessa linha. Vou representar por C, for C in range, len, matriz, colchete x. Ou seja, eu vou estar na lista 0, depois na lista 1, ele vai percorrer os elementos em cada listinha. Tá? Aqui vai ser representado pelo índice do x, tá certo? 2 pontos também. Vamos começar aqui agora. A primeira coisa que eu vou é o seguinte. If C, o comprimento da matriz, for igual ao comprimento da matriz X, beleza? Se isso aqui for igual, aí o meu código vai acontecer. Por que eu fiz isso aqui? Lembra que a questão me falou que eu tinha que ter uma matriz quadrada, né? Tá até no nome, né? Info matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É a matriz que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. O comprimento da matriz, que é a minha lista grandona, é a quantidade de linhas que eu tenho. E o comprimento da matriz X é os elementos que eu tenho na minha primeira listinha, que é como se fosse a minha primeira linha. Se a quantidade de linhas que eu tenho for diferente à quantidade de elementos que eu tenho em uma linha, a quantidade de linhas não é igual à quantidade de colunas. Logo, essa função não vai acontecer. Tá? Então, if len matriz. Então, se isso for igual, aí sim eu tenho uma matriz até então quadrada, e isso vai acontecer. Tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai ter. Eu preciso do somatório, né, de cada elemento. Então, vamos colocar aqui, ó, soma recebe matriz o quê? XC. O que é esse XC? É o elemento localizado na linha X e na coluna C. Ou seja, o primeiro elemento da primeira listinha. A gente representa ele com essa indexação aqui. Tá? Então, a minha soma vai receber cada elemento aqui bonitinho. Bom, a soma dos primos. Primeiro eu tenho que avaliar se esse elemento aqui é primo. Vamos lá então, ó. If é primo, percebe que a função disponibilizou também a função é primo para a gente usar. Matriz XC, que é o meu elemento, for verdadeiro, ou seja, for primo, aí sim, soma primos vai receber matriz XC. Beleza? Próximo. Soma de seus elementos pares acima da diagonal principal. Como é que eu vou saber indicar para o Python os elementos da diagonal principal? Acima, né? Bom, a diagonal principal, ela é aquela numa matriz quadrada formada pelos elementos que tem o quê? A mesma linha, a mesma coluna como índice. Então, no caso de uma matriz 3x3, a diagonal principal vai ser o elemento contido na primeira linha, na primeira coluna, depois o elemento contido na segunda linha, segunda coluna, e depois o elemento contido na terceira linha, terceira coluna.
os elementos acima da diagonal principal, se você imaginar essa matriz numa folha de papel, você vai ver que são todos os elementos que têm a quantidade de colunas maior do que a de linhas. A minha coluna aqui não é C, a linha não é X. If C maior que X, ou seja, só vai acontecer se a coluna que eu estou avaliando for maior do que a linha. Se isso acontecer, aí sim vou ter que somar. Só que eu tenho que somar os pares. Como é que eu sei que o número é par? Um número é par se, quando eu divido ele por 2, o resto dá zero. Tem um símbolo no Python que é um símbolo que a gente só pega o resto da divisão, que é o símbolo de porcentagem. Ou seja, if matriz xc porcentagem 2 for igual a zero, ou seja, se o resto dessa divisão for zero, uma divisão exata, aí sim, soma pares ADP vai receber matriz xc. Beleza? E por último, é a lista contendo os elementos não primos, né? De novo, né? Para saber que não é primo, basta eu jogar na função é primo o meu elemento matriz xc. E se isso aqui agora for falso, ou seja, não for primo, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter que jogar esse elemento para dentro da lista. Tem um códigozinho que a gente usa isso que se chama append. A gente escreve no nome da lista, bota ponto append, a gente vai appendar, e aqui nos colchetes a gente bota o elemento que a gente quer fazer isso, que é o xc. Tá? No append, o meu elemento sempre vai para o último índice da lista, então vai ficar um bagulho bonitinho. Tá? E beleza, gente. Basicamente, é isso que ele pede. Né? E aí, ó, e se isso aqui, por exemplo, alguma hora o código vê que esse primeiro if aqui ele não é real, ou seja, alguma hora ele viu que a matriz não é quadrada. Nesse exato momento o que vai acontecer ele vai me retornar vazio, que é o que o código quer. Ou seja, ele pode até estar somando aqui. Opa, deu errado. Ele vai ignorar todo esse blocão, vai descer até aqui embaixo, vai entrar no else e vai me retornar vazio. E o código vai acabar aí, que é o que eu quero. Se isso não acontecer, eu volto, né, para a minha indentação original, fora do bloco de código, e boto para ele me retornar a soma dos primos, a soma dos pares acima da diagonal principal e os não primos. Tá? Vou até colocar um S aqui para ficar bonitinho, tá? Beleza? Ok. Então vamos colocar aqui um exemplo maneiro para vocês verem que vai dar certinho, tá? Eu vou colocar aqui aquela matriz que eu usei como exemplo um pouco mais cedo, né? Essa aqui, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Beleza? Então aqui eu tenho uma matriz 3 linhas e 3 colunas. Na primeira linha, 1, 2, 3. Na segunda linha, 4, 5, 6. Na terceira linha, 7, 8, 9. Bom, é uma matriz quadrada? É. 3 linhas, 3 colunas. Está igual. Então vai acontecer isso aqui. Ele vai ter que me retornar esses valores todos. Vamos lá. Qual o somatório de tudo? Bom, 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 9, 30. 38. 38 mais 7 vai dar 45, né? Então tem que ser 45 se eu não fiz nenhuma conta errada. Que pode acontecer. Bom, o segundo é a soma dos primos. Quem são meus primos? 2, né? Lembra que 1 não é primo. Então 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 7, 17. Tem que me dar 17, que são os únicos primos que eu tenho. Soma dos elementos pares acima da diagonal principal. Bom, esse cara é o meu elemento da linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Então eu tenho que avaliar aqui quem tem coluna maior do que linha. Esse aqui tem e esse aqui tem. Né? Esse aqui é coluna 2, linha 1. Coluna 3, linha 1. Percebe?
Bom, 2 é par, então ele vai entrar na conta. O 6, ele é outro, né, que está acima. Né, porque esse cara aqui é linha 2, coluna 1, então não vai entrar. O 6 entra, é coluna 3, linha 2. Então 6 mais 2 vai dar 8. E aqui eu não tenho ninguém acima, tá, da diagonal principal, porque o 9 faz parte, né? E aí não tem ninguém aqui que é maior do que ele. Então vai ser o quê? 8, né? 6 mais 2. E a lista dos não primos, cara? Vai ter que ser os elementos não primos. Vai entrar o 1, vai entrar o 4, vai entrar o 6, vai entrar o 8 e vai entrar o 9. Se eu rodar isso aqui, 45, 17, 8 e a lista contendo 1, 4, 6, 8, 9. Tá? Então, cara, é um outro código aqui muito legal da gente fazer, que a gente mexe com matrizes, tá? Bom, se vocês gostarem, tá, desse tipo de vídeo, que eu posso fazer algumas coisas assim da minha faculdade, que eu curto e tal, eu posso fazer mais alguns vídeos assim, tá? De Python, né? Pode ser, por exemplo, de cálculo, caso alguém queira, né? Pode ser, sei lá, sobre químicazinha, alguma outra coisa aí, tá? Para que eu possa falar, né? Coisa que eu goste assim e tal. Bom, obrigado por acompanhar esse vídeo, tá? Espero também que além, né, de eu ter feito esse vídeo, eu possa ter ajudado alguém que, por exemplo, né, tenha dificuldade nessa matéria, ou, né, pelo menos entretido vocês um pouquinho, tá? Bom, obrigado por estar até aqui. Não esqueça de dar aquele gostei, se inscrever no canal, né, se você não tiver inscrito. E é isso, cara. Até um outro momento, né? E tenham ali um bom dia, boa tarde ou uma boa noite, né? Valeu, até logo. Tchau, tchau.